Você já se perguntou por que tantos negócios complexos acabam indo à falência, enquanto negócios simples, com estrutura enxuta, conseguem prosperar e sobreviver à prova do tempo? A resposta vai te surpreender, e é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Acontece que simplicidade traz muito mais foco no resultado, o que, claro, vai estar diretamente associado a aumentar a sua capacidade de lucrar diante de um trabalho. Muita gente associa simplicidade a algo amador, e eu vou te mostrar aqui que isso não tem nada a ver. Pelo contrário, complexidade do trabalho, uma grande empresa, não quer dizer que seja uma empresa com capacidade realmente de trazer aquilo que a gente espera, né? Principalmente para gente que vem para o digital, que vem criar algo aqui na internet, a gente veio atrás de liberdade, mais tempo com a família, maior capacidade de receita, escalabilidade, o que eu chamo de verdadeira liberdade. Mas muita gente acabou se prendendo num negócio complexo. Imitou uma estrutura corporativa tradicional, disse que ia viver a liberdade, mas adaptou tudo isso para o modelo digital. Beleza, pode até ter uma margem de lucro e eu já tive esse tipo de estrutura. Mas será que é isso mesmo que a gente está buscando aqui? Os negócios complexos, eles têm alguns problemas que a gente precisa levar em consideração. O primeiro deles é a gente pensar em altos custos fixos. Quando a gente está falando de altos custos fixos, nós estamos falando de equipe, infraestrutura, sazonalidades. Tudo isso vai trazendo um custo que faz com que a gente já comece o mês devendo. Eu cheguei a ter uma empresa produtora e somando todas as empresas, todas as equipes, a gente tinha 47 pessoas diretamente ali ligadas que dependiam do pagamento no final do mês ou no começo do mês, como a gente preferir, né? Ou seja, eu começava cada mês já devendo. Cada mês que iniciava, a gente começava devendo a folha de pagamento, os fornecedores, a infraestrutura, aluguel de escritório, fachada, tudo que a gente tinha que fazer enquanto negócio, enquanto grande estrutura, a gente já abria cada mês devendo. A gente também passa a ter uma dependência muito grande de variáveis externas, né? Então vai depender de necessidades de clientes. Quando você tem muitos clientes, uma carteira gigantesca de clientes, esse cliente também ele está mais sensível a comprar ou não de você. Quando você tem uma variável externa, uma grande equipe, por exemplo, vem uma situação de emergência de saúde global, os escritórios todos fecham e sua equipe de repente tem que ir para remoto, você como é que vai controlar tudo isso? Então, todas essas variáveis externas, elas têm muita dificuldade de serem controladas aqui, quando a gente está falando de uma empresa grande. E eu marquei mais uma aqui, que é, para mim, a chave. A perca do foco no cliente. A gente para de olhar para o cliente como o nosso fator principal. Enquanto grande gestor da empresa, a gente começa a ver a máquina ter que funcionar. Poxa, quando eu penso no meu cliente, o meu lucro aumenta muito mais, porque eu consigo gerar mais resultado para esse cliente. E ele vai continuar comprando de mim, ao mesmo tempo que ele vai me recomendar, vai atrair novos clientes. Mas quando eu paro de olhar para esse cliente, porque eu tenho que fazer a minha máquina funcionar, eu confio que a máquina vai olhar para o cliente. Mas eu perdi o foco do meu cliente. E esse é o foco principal nosso da empresa. A empresa existe para gerar resultado para o cliente e esse resultado para o cliente atrai lucro para o nosso bolso. E aí, eu comecei a estudar. Como eu te disse, eu estava com quase 50 pessoas em equipe, 47 pessoas, uma estrutura enorme, física, pessoa remota, pessoa presencial. E eu comecei a estudar como é que eu podia tornar isso mais lucrativo, porque eu trabalhava muito mais horas para ter uma margem de lucro menor. Lucrava mais, mas a minha hora de trabalho estava valendo o mesmo tanto para menos. Então, será que valia a pena eu continuar dedicando tantas horas diárias, trabalhar 16, 18 horas, para mover uma grande máquina? Ou eu poderia enxugar isso para 3, 4 horas diárias, todos os dias, fazendo com que o meu negócio digital prosperasse de outra forma? Foi aí que eu comecei a estudar, a pesquisar e eu conheci o tal do One Person Business. E aí a gente precisa entender um passo atrás sobre por que isso me chamou a atenção.
Porque a gente está pensando em negócios simples. E os negócios simples, eles são necessariamente, têm potencial muito maior de ser mais lucrativo. E por que isso? Primeiro é o baixo custo operacional. Você não começa um mês com uma grande dívida. Se você não tem equipe, você já não tem um custo de funcionários, você já não tem impostos sobre os seus funcionários. Seu custo com ferramentas é muito menor. 34 pessoas, 35 pessoas numa ferramenta de Slack, no Drive, e-mail, computador, ferramentas de edição de vídeo, ferramentas de edição de imagens, tudo isso gera um custo enorme. Mas quando você está falando de uma equipe enxuta, ou mais, de um serviço que é terceirizado para outros, essas despesas não são suas, então tem um baixo custo operacional muito melhor. Você também vai ter muito mais foco nos resultados, porque o que importa para a gente é o lucro. Se para a gente importa o lucro, nós temos mais tempo para nos dedicarmos ao nosso cliente, porque se o cliente está satisfeito, ele compra novamente e ele indica. Isso aumenta a nossa capacidade de lucro para poder ter foco no resultado, naquilo que realmente importa para um negócio. A gente tem maior adaptabilidade. Vão existir sazonalidades que são essenciais de serem aproveitadas. Te dou um exemplo claro. Com a alta do dólar, você tem a oportunidade de faturar em dólar, seja criando uma operação de venda de um produto físico, de um e-commerce para quem compra em dólar, ou até mesmo a venda de um infoproduto, que é o nosso core business, é aquilo que a gente trabalha, vender curso online, mentoria online. E você pode vender isso para os Estados Unidos, para quem fatura em dólar, para você receber em dólar também, que é uma moeda mais valorizada. Como é que você vai fazer isso? Utilizar a inteligência artificial, utilizar as ferramentas que já fazem toda a conversão de um site, coloca todo ele num padrão de outro idioma. E para isso, você tem mais adaptabilidade quando você tem um negócio mais simples. Quando o seu negócio é complexo, você vai envolver vários diretores, várias pessoas que vão brigar entre si num ego dentro da empresa. Um negócio enxuto, um modelo de uma pessoa só, ele vai permitir essa adaptação muito mais rápida, essa demanda, essa virada muito mais fácil. A gente está explorando um outro mercado hoje, que é o mercado da América Latina. A América Latina hoje está vivendo o que o Brasil viveu no mundo digital lá no ano 2011, 2012, quando o Érico começou a crescer com a fórmula de lançamento. Agora que a América Latina está chegando nesse nível. Então, quando você traduz o seu conteúdo para um espanhol e as ferramentas de inteligência artificial permitem isso, já muda todo o conteúdo totalmente para você conseguir vender nesses outros países de América Latina, você tem uma oportunidade muito maior de faturar em outras moedas. E você só faz isso quando você se adapta muito rápido ao mercado. E eu estou te dando aqui insights que se você está numa empresa grande, até isso passar pela diretoria, um monte de gente envolvido para aprovar, uma disputa de egos de quem veio a ideia, de quem não veio a ideia. Agora, quando a gente está falando de um modelo de negócio simplificado, isso vai muito mais rápido. E claro, você tem menos estresse e maior potencial de escalabilidade, né? Porque com menos estresse a gente consegue focar nossa energia naquilo que é essencial, o lucro. E aí, nessa minha incursão de estudos, como eu te disse, eu encontrei o modelo One Person Business, que traduzindo para o português, é um modelo que poderia ser o negócio de uma pessoa só. E esse negócio de uma pessoa só é um modelo que no português parece que não tem o mesmo charme, né? Quando a gente fala One Person Business. Mas ele é mais uma filosofia de vida do que uma tradução literal. Não quer dizer literalmente uma pessoa só fazendo tudo, mas é aquela ideia que está centrada em uma pessoa só. Quando eu vim para o digital, éramos apenas eu e meu sócio, e a gente começou a crescer a empresa, colocamos inclusive novos braços de negócios, novos sócios, mas quando a gente voltou a enxugar, a gente viu a nossa felicidade voltar para esse negócio. Porque a ideia de um negócio só, do One Person Business, é trazer um negócio com uma capacidade de ser operada por aquilo que precisa. Ele vai estar centrado em você. Então o negócio está centrado em mim e as atividades que não são o meu core business, aquilo que realmente precisa ser feito por mim, eu terceirizo. Porque existem outras pessoas com um modelo de One Person Business capazes de fazer isso. Existem pessoas que criaram One Person Business de serviço de edição de vídeo. E essa pessoa vai editar os meus vídeos para o canal no YouTube, as minhas aulas que eu vou colocar na minha plataforma. Existem pessoas que criaram seu One Person Business focado em edição de imagens. Essas pessoas vão criar as minhas imagens, thumbnail para o canal, posts para as minhas redes sociais.
Existem pessoas que são especialistas e criaram um One Person Business para automação, e essas pessoas vão criar as minhas ferramentas de automação. É uma ferramenta onde, em lugar de eu ter essas pessoas contratadas e trabalhando para mim, dentro da minha empresa no modelo de CLT, eu consigo terceirizar conforme eu tenho demanda desse negócio, porque eu não crio automação todos os dias. Eu crio uma automação e essa automação funciona 3, 4, 5 meses. Eu gravo vídeos uma vez por semana e esses vídeos ficam durante 2, 3 meses entrando no canal do YouTube. Então é esse o modelo que a gente vai fazer enquanto One Person Business. Então, perceba que a simplicidade vai gerar muito mais lucro. Por quê? Porque nós vamos estar focando em automação, funil de vendas e no foco no conhecimento pessoal, em transformar o que você sabe em um programa de mentoria ou um curso online, que vai ser vendido através de um funil de vendas. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro sobre funil de vendas, como você vai atrair pessoas para poder comprar imediatamente de você, como você vai aumentar o nível de consciência de pessoas que não sabiam que tinham aquele problema e que vão precisar criar isso. Talvez você já tenha hoje uma dor de criar o seu negócio digital e agora você encontrou no One Person Business a solução. Mas talvez você nem conhecia esse modelo de negócio e está começando nesse vídeo agora e vai entender. Eu posso até gostar disso e você vai ver mais 2, 3 conteúdos meus até clicar no link para entrar em um dos meus programas. Tudo isso através de automações. Esses negócios simples, eu sei, eles parecem amadores. Dá uma ideia que não é uma coisa profissional, porque a gente criou aquele mito, talvez por nossa produção de conteúdo, né? Talvez pelos filmes. Os filmes colocavam na nossa cabeça que uma empresa grande, muitos funcionários, uma fachada enorme, salas de reuniões, mesas enormes, seria aquilo que chamaria atenção e que faria de um negócio real, um negócio com verdadeiro potencial, um negócio profissional. Mas isso não quer dizer nada, porque negócio profissional é negócio com lucro no bolso dos sócios. Isso é sinal de profissionalismo. E o lucro direto, dinheiro. E o lucro direto no nosso bolso vem através da simplificação do nosso processo, de um funil de vendas, de automação, de mostrar o seu conhecimento, como ele pode ajudar as pessoas ou como você consegue oferecer serviços e atrair pessoas que vão contratar o seu serviço. E, hora ou outra, você vai poder criar isso também. Se você quer aprender melhor como é que cria um funil de vendas para atrair pessoas e criar um One Person Business, o primeiro link aqui da descrição é o funil de impacto. O funil de impacto ele é o começo para quem quer entrar nessa jornada. É entender como criar um funil para atrair pessoas que vão comprar de você e você vendendo todos os dias, você vai perceber que automação, funil de vendas e foco no conhecimento é capaz de colocar dinheiro no seu bolso, porque você vai criar um negócio simples chamado One Person Business. Os negócios não precisam ser complicados, não precisam ser complexos para serem lucrativos. O lucro vem da organização, do foco no cliente, em atrair clientes, gerar transformação verdadeira para que ele continue comprando de você e indique mais. Me conta aqui nos comentários desse vídeo o que está te travando no seu negócio atual para que você possa crescer, se tem algo que realmente está te travando ou se você ainda não criou o seu negócio, me conta o que te impede de colocar como One Person Business o seu modelo de negócio a partir de agora. Bora nessa!